Oi pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso encontro, trazendo sempre umas novidades aqui para nós. Quero agradecer a todos vocês que têm prestigiado o meu canal e dar essa forcinha pra gente aí, sempre dando positivo, né? Pra gente continuar com essa nossa voz ativa. Hoje eu estou aqui com uma pessoa, né, com uma mãe atípica, né? Que é nossa amiga aqui, a Andréia, e a gente vai estar falando hoje bastante aqui de inclusão, né? Sobre o autismo, inclusão na escola, e nada melhor, né, de uma mãe, né, uma mãe atípica, que pode aqui a mamãe do Yuri, né, que hoje vai estar aqui compartilhando aqui de algumas experiências, né, que ela teve, boas, né, sim, que aqui é uma guerreira, né, uma pessoa de fé, né, então acho que seja bem-vinda, Andréia, é um prazer. Obrigada, boa noite aos ouvintes, né, quem está assistindo também, quem vai assistir, tenho certeza que tudo que eu disser aqui vai contribuir e muito, né, para as pessoas que ainda têm dúvidas, que estão perdidas. Eu agradeço a oportunidade. Opa, que bacana se você está aqui, agradecer o seu tempo, né, que está aqui para muitas pessoas que às vezes estão passando por uma situação assim, e você sabe como é que é, né? Sei, você entendeu? E qual foi assim, logo no começo, que você sentiu assim que seu filho estava com algumas questões assim especiais? Como é que você começou a sentir isso? Como é que foi? Bom, o Yuri teve uma infância dita normal, sim, né? Sim. Ele teve um desenvolvimento normal para uma criança da idade dele, até ele completar mais ou menos uns 2 anos. Né? Ele já estava balbuciando algumas palavras, já falava papai e mamãe, só que aos 2 anos deu uma espécie de parada aí no desenvolvimento e regrediu. Ele de repente parou ali o desenvolvimento da fala. Outra coisa que a gente notou também é que ele não olhava pra gente, né? Não olhava nos olhos. Quando a gente queria se referir a ele, falar com ele, chamá-lo até, falava Yuri, Yuri, ele não olhava, ele vivia ali no mundinho dele, com os carrinhos dele, que é né, o hiperfoco dele sempre foi o carrinho, né? Eu sei que ele gosta de carrinho. Ele gosta. E aí ele ficava ali brincando com os carrinhos, não falava nada, não olhava nos olhos da gente. Quando ele queria algo como, por exemplo, água, ele vinha, pegava na mão da gente e levava até o filtro, o bebedouro, aí a gente sabia que ele queria tomar água, por exemplo. E também por conta da visita de alguns parentes que também começaram a notar, né, uns sinais diferentes. A princípio, o que a gente pensou de início era porque ele vivia numa casa só com adultos, né? Assim como eu fiz com o meu primeiro filho, eu tenho um filho de 24 anos, né? Não é autista. E ele também era bem tímido quando era pequeno. Então a primeira atitude que a gente teve foi de colocá-lo na escolinha, né? Na creche. E lá ele desembestou a falar, ele se desenvolveu e muito, né? E nós fizemos isso também com o Yuri. Colocamos ele na creche. E lá na creche ele tinha as mesmas características que tinha em casa. Né? Mesmo ali com a turminha, sei lá, 10, 15 crianças, ele ficava num cantinho. Às vezes elas faziam atividades em grupo, mas ele preferia ficar no cantinho dele com o carrinho. Porque eu acho que o porto seguro dele ali no começo era o carrinho. Ele tinha que ir para a escola com o carrinho, senão ele não ficava lá. E aí eu tive eu diria, eu não digo que é a sorte, né? Eu acho que Deus coloca as pessoas certas na nossa vida. Então a primeira paixão dele foi a gente chama de ADEB, né? Quando tá na fase aí da creche, foi a tia Cris, né? Que foi quem acolheu ele, era em quem ele confiava, porque os autistas eles têm muito isso, né? Sim. A partir do momento que ele confia em você... Fica fidelizado. Fica fidelizado, né? E não é algo que acontece assim do nada, né? Então ela conquistou a confiança dele, então ele só ficava na escola se ficasse com ela
né? Quando eu chegava com ele de manhã, ela já vinha, pegava, já acalmava, porque 2 anos e meio, a criança já ainda não está segura para ficar na escola, ela chora. Certo. E ele chorava muito, então ela ficava com ele. E ela foi a primeira pessoa também, né, ali na parte escolar, que percebeu alguma coisa que já tinha que ter uma fora atenção do meio comum. especial, né? É. E aí ela veio e conversou comigo. Ela falou, olha, eu tô percebendo em casa. Ela perguntou se em casa ele era assim também. Eu relatei que era desse jeito, ele era isolado, não olhava nos olhos, não respondia. Ela falou, olha, será que não é melhor você levar então ele num profissional? Sim. Aí na ocasião, eu não leiga de tudo, né? Não sabia. Eu conhecia o nome autismo, mas eu não sabia nem do que se tratava. Certo. Aí ela falou pra mim, eu falei, nossa, mas que profissional que eu vou buscar, né? Eu vou procurar quem? Ela falou, tenta o pediatra, quem sabe, né? Ele vai te dar um norte, vai te dar uma orientação. E foi o que eu fiz. Certo. Eu fui atrás de um pediatra. E aí, a primeira pediatra que eu procurei, ela olhou pra mim e falou assim, ela falou, quantos anos ele tem? Eu falei, 2 anos e meio. Ah, mas Albert Einstein falou com 5 anos, então fica tranquila. Até os 5, aquilo me assustou, porque eu pensei, como que eu vou saber se meu filho, como está sendo a rotina dele, se ele está aprendendo, porque com 4 ou 5 anos a criança está começando a aprender pelo menos as cores primárias, o alfabeto. E eu ia esperar ele fazer 4, 5 anos? Não. Aí eu pensei, eu vou atrás, né, de outra profissional. E aí, conversando com as colegas no trabalho, eu trabalhava numa outra empresa. E conversando com elas, aí uma delas falou pra mim, tenta um neuropediatra. Sim. Porque se ele tiver alguma condição neurológica, é ele quem vai indicar, né, vai diagnosticar. Certo. E aí fomos atrás do neuro. Na ocasião, eu tinha, por conta da empresa, eu tinha plano de saúde, então para mim não foi difícil encontrar, né, um profissional. Eu fui até São Roque, inclusive. E lá, na primeira consulta, ele já perguntou de cara se ele estava na escola. Ele está na escola? Eu falei, está na escola. Tá, então agora nós vamos fazer uma investigação. Aliado a isso, eu vou pedir alguns exames para saber se ele tem, por exemplo, deficiência auditiva, que às vezes essa questão dele não responder quando chama é porque ele tem uma deficiência auditiva e você não sabe, de repente. Ou uma condição neurológica que os exames não, né, de pré-natal, o exame do pezinho não detectaram. Tá bom. Só que esses exames não foram tão rápidos assim, né? Sim. Eu tive que procurar um local. Tomando seu tempo, né? E aí o tempo vai passando e eu tive que tomar o cuidado também de não ficar me ausentando muito no trabalho. E vai criando uma angústia, né? Assim, você vai ficando naquela... É complicado pra mãe. Até receber o diagnóstico, a gente ainda trabalhava na esperança ali de ser algo fácil de resolver, né? Você não achou... lá na Tia foi uma escolinha, uma creche. Isso. Então, seria interessante que... Por isso que eu sempre defendo um profissional da psicologia, tanto numa escola como numa creche. Porque teria evitado quase tudo isso daí que você passou. Exato. Porque o profissional da psicologia, ele está habilitado a lidar com esse tipo de situação, entendeu? E você vê que você teve um desgaste até você chegar... Você foi passando você viu que você passou naquela, o Einstein falou isso. Exato. Você está entendendo? Então, por isso que eu sempre defendo o profissional da psicologia na escola, qualquer lugar. As pessoas falam que tem, mas na realidade eles acham caro e no fim acaba... E hoje, com esse problema de saúde mental, só não das crianças, como dos adultos também... Está tendo muito agora. Então, é muito importante, que nem no seu caso já teria cortado o caminho. Já. Lá atrás a profissional já ia te dar, ia te dando a coordenada certinha, como que você iria agir, né? Mas pode continuar. Você vê, inclusive, que agora eles mudaram, né, o protocolo do diagnóstico. Sim. Né, agora o diagnóstico, eles vão começar a intervenção antes mesmo da criança receber o laudo, né? Então, se tivessem
feito dessa forma com o Yuri. Exatamente. Né? Porque eu levei meses, né, para sair o diagnóstico, foram meses. Então, desgastou você. Mas assim, meses porque eu tinha plano de saúde, e as mães que não têm? Exatamente. Dependem do SUS, né, dependem aí dos profissionais do município. Eu vou chegar nessa parte aí, mas é bem difícil. É difícil. E aí chegou lá no diagnóstico. Ele fez um exame chamado Bera, né, que consiste no quê? Elas colocam os eletrodos ao redor da cabeça e esses eletrodos eles fazem a leitura da parte auditiva. Sim. Não é aquele exame que a criança entra numa cabine e a fono vai falando e ela levanta o braço, até porque ele não falava, não tinha nem como. Até tentamos, né, esse exame, eu lembro que meu pai que levou para fazer, e aí a fono lá falou, olha, sem condição, não dá para fazer esse exame, vai ter que fazer o Bera mesmo. E aí, esse Bera, pelo meu plano de saúde, só lá em São Paulo que dava para fazer, lá no centro. Olha. E tinha que ser com sedação, porque a criança precisa estar totalmente imóvel para poder o equipamento fazer a leitura correta, né? Para diagnosticar se tem problema de audição ou não. Graças a Deus, no dia que ele foi fazer esse exame, as enfermeiras também foram bem atenciosas, né? Elas deram um jeito de entreter, né, com um tablet, colocaram ele no meu colo, aí foi colocando, ele nem percebeu porque estava assistindo o desenho, ficou ali, então foi muito rápido. Mas tinha a questão do jejum, porque ia fazer com sedação. E só tinha horário à tarde. Então pensa, deixar uma criança sem comer até 2, 3 horas da tarde. Fora que eu remarquei umas 3, 4 vezes, porque ele tem problema de rinocinusite, então ele estava na crise ali e não podia estar nem resfriado para fazer esse exame. Então foi bem difícil para chegar nesse exame. Fez, graças a Deus não deu nada, e aí partiu para a ressonância do cérebro, né? Que também era bem longe, era lá na Zona Norte. Tudo dificultoso, né? Tudo dificultoso. E aí, quando a gente estava para fazer esse exame, eu perdi o emprego, porque por conta dessa coisa de ficar procurando profissional, e nisso ele também indicou já a fono. Ele falou, ó, já vou te dar aqui um encaminhamento para você levar na fono, e eu estava buscando tudo pelo plano. Até então não procurei prefeitura ainda, município. Estava tudo pelo plano. E pelo plano, o mais próximo era Osasco, Carapicuíba. Então era bem difícil. Eu achei uma fono em Osasco que nos primeiros dias ela não tinha o feeling, sabe? Porque nos primeiros dias ele chorava muito, muito mesmo. Não queria ficar com ela, ele só ficava se eu ficasse junto e ela não queria que eu ficasse junto. E era meia horinha só. Então, e o horário também era ruim. Eu tinha que pegar ele na creche meio-dia é o horário que eles estão no soninho lá. Então eu já cortava ali o sono dele. Chegava com ele na fono, ele já estava irritado porque foi acordado antes da hora. E aí na hora dela tentar alguma coisa com ele já estava ali extremamente irritado, chorando. Então essa fono aí eu desisti. E aí o pessoal do meu trabalho, é claro que a gente sabe que há um preconceito, né? As pessoas não entendem. E como, né? Então eu perdi o emprego nessa correria aí do exame, mas eu conversei com o gestor da empresa, eu falei, olha, até então ninguém sabia ali o porquê, porque a gente também não gosta muito de ficar né, divulgando. E também eu não tinha um diagnóstico, né? Mas aí eu relatei para ele, falei, olha, o fato de eu tá sendo desligado, eu não tô nem me importando com isso, porque na verdade eu tô correndo atrás do diagnóstico do meu filho. E aí eu vi que a fisionomia dele mudou quando eu falei isso. E aí eu pedi para ele me manter no plano pelo menos mais um mês para eu conseguir fazer o exame. Então ele fez o exame, também não deu nada, graças a Deus, só deu ali a questão do nariz dele. E aí voltamos pro neuro. Nisso ele já estava na escolinha do município, né, porque essa creche que ele ficava era conveniada com o município.
Aí parece que acabou o convênio, aí mandaram as crianças de volta para as escolinhas. Sim. Então ele voltou para a escolinha e aí começou uma saga com a diretora para conseguir adaptar a alimentação dele, porque ele tem seletividade também. Sim, sim. Ele não comia nada que, não, até hoje, né? Nada que tem caldo, ele tem sensibilidade, Sim, né? criança especial, né? Então eu não queria que mudasse nada no cardápio. Então se o cardápio lá tava arroz, feijão e uma carninha, eu deixava só o arroz, não colocava o feijão. Porque senão ele não comia. Sim. Se tivesse farofa, coloca farofa. Não queria que mudasse nada, não. Eu não queria alterar ali a... Ele não... e aí a direção na ocasião não queria muito aceitar. Eu não tinha ainda o laudo, né? E a gente acabou ali no embate, porque ele ficava o dia todo, ele ficava das 7 às 5. E às vezes não comia. Né? Não podia levar nada de casa, também não comia nada lá, então era bem difícil. Inclusive você entrevistou esses dias o tio Nelson. Sim, tio Nelson. Tio Nelson teve uma participação especial. Ele é especial, né? Aquele ali é especial. Eu tive que contratar os serviços dele, porque já estava bem difícil para mim deixar o Yuri na escola de manhã, porque ele chorava muito. Eu chegava atrasado no trabalho, então eu contratei ele. Falei, me ajuda. Ele chegava, o Yuri entrava às 7, ele chegava aqui às 6. O menino dava uma volta na cidade, mas ele amava porque estava de carro mesmo. Né? Então ali eu fazia um leite para ele e o tio Nelson deixava ele tomar dentro da perua. Então isso já dava já ajudava um pouco. Mas a questão da alimentação, elas falaram que só iam mudar alguma coisa se eu fosse com alguma receita médica indicando que ele tinha... elas entenderam que ele tinha restrição, e não era restrição, é seletividade. Sim. Restrição é quando a criança tem uma alergia, alguma coisa, não pode comer. Não era o caso dele, ele é seletivo, é diferente, elas não entendiam. E aí eu conversei com o neuro, voltei lá, falei, doutor, me ajuda, porque tá uma briga lá na escola e tal. Aí ele fechou o laudo, ele falou, não, vou te dar o laudo, e a partir daí você vai continuar com a fono, que ela vai ajudar nessa questão aí da fala, para desenvolver a fala. Sim. E vai começar as terapias. Eu preciso que você leve ele numa psicóloga. E aí foi a partir daí que a gente começou a ir atrás das terapias. Eu não sabia nem quais terapias ele faria. Certo. Mas aí a gente começa a estudar também, né? Aí também já tem o profissional, né, habilitado, já vai te dando os caminhos. Você vê quantas coisas aconteceu até você se chegando no que você precisava para... Você vê como é complicado, né? Isso que o nível dele de autismo que é leve, né? Hoje chama nível 1 de suporte, né? Porque tem 3 níveis, né? O dele é o 1. Mas na época que ele era pequenininho e não falava, não dava para saber ainda qual era. Não dava. E poderia até progredir para o 2 ou para o 3 se a gente não tivesse entrado com a intervenção no tempo certo. Porque quanto mais rápido você fica atento, qualquer tipo de diagnóstico, quanto mais rápido você tenha conhecimento, você já vai trabalhando em cima daquilo ali, né? Então, por isso que eu falo, se fala tanto, né? Tanta bandeira, tantas coisas. Mas na prática só as mães... Você vê aí, então... Só a família que sabe. Querendo ou não, causa um desgaste muito grande, né? Que querendo ou não já é uma coisa... Já dá um impacto em você, né? Porque eu tô falando, o pai e a mãe sonham com o filho, com a saúde do filho, tudo. De repente isso aí já dá uma chocadinha, né? E aí você teve que ser forte, né? Porque quando sai, né, você falou agora, quando a gente recebe o diagnóstico, até você ainda tá ali na desconfiança, você tem um fio de esperança ali. Mas quando sai o diagnóstico, a primeira coisa que a gente fala muito aí nós mães, né, de crianças especiais, atípicas, a gente fala muito que a gente vive o luto. Porque aquela criança que você idealizou, ela não vai existir. Esquece porque ela não vai existir. E aí nasce uma outra criança com comorbidades, com condições que você vai ter que trabalhar e você vai ter que ir atrás do conhecimento para ajudar. Aí você foi atrás a fé em Deus, né?
ajudou bastante, né? A ajuda da família também, né? O impacto, né? O diagnóstico, os desafios. Aí vem a pergunta, da onde vem, de quem é a culpa, será que sou eu, será que é o pai? Não, e você vê que acho que em 2000 a diferença é muito grande hoje. Hoje tem muita criança. Também, né? A tecnologia, a medicina hoje está bem avançada, né? Que nem a gente estava comentando agora há pouco, né? Antigamente não tinha nem como saber, isso aí não... Mas é complicado e a mãe acaba sofrendo bastante, os pais. Comentei agora há pouco para você que eu conheço bastante gente, bastante pai e mãe de criança autista e especiais também, né? Sim. Não é fácil porque é aquilo, principalmente a mãe, né? São 9 meses amando aquela criança, né? E aí, o Yuri teve um porém aí que no início da gravidez eu quase perdi ele, né? Eu tive uma ameaça de aborto, tive que ficar de repouso, sofri preconceito da empresa que eu trabalhava quando eu engravidei dele, que eu fui dispensada. Aí eu descobri a gestação. Aí me falaram que a empresa tinha que me reintegrar. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, como que eu vou voltar para uma empresa assim? Quer dizer, né? O dono quer me ver pelas costas, como é que eu vou voltar? É verdade. E as médicas do hospital mesmo, de Cotia, elas foram fatídicas, né? Ela falou, eu vou dar de cara para você um afastamento, porque essa empresa que você trabalha não vai facilitar as coisas para você. E aí eu consegui, com isso, né, e também por conta da ameaça de aborto, eu consegui ficar a gestação inteira afastado. Entendi. Mas não foi fácil também, não. Aí depois veio o acolhimento da família, o pessoal, o filho teve... Como é que foi seu acolhimento, tudo? Foi... A família, ela acolhe independente de qualquer coisa, né? Minha família... Não tem o que reclamar. Eu conheço a família. Mas eles não têm o mesmo conhecimento que eu tive que buscar para poder também explicar para eles. Olha, minha mãe, né, no dia que eu cheguei em casa falando do diagnóstico, ela falou, mas ele vai ser assim para sempre? Isso não tem cura? Não, mãe, não tem cura. A gente vai ter que aprender a lidar com a forma como ele vê a vida, né? Como ele vê as coisas. É uma criança diferente, né? E tem... Que legal, e você vê como a sua família é boa demais. Agora, você imagina quando vai naquela família que as pessoas são tudo, né? Porque não sei o quê. Mas tem pais por aí que tem um filho especial e eles não admitem, viu? Tipo assim, eles evitam. Eu conheço várias crianças aí que você vê que a criança, e aí eles resistem e eles são capazes até de brigar, entendeu? É uma grande besteira, né? Eu já ouvi de profissionais, de médicos, né? Uma pediatra me contou que teve uma família que o pai não aceitava de jeito nenhum. E aí, para garantir que a mãe não ia falar nada com a médica, combinar alguma coisa, ele mandava a mãe dele junto. Então a mãe dele ia na consulta junto e a criança já estava com 12 anos e não falava. E no caso ele precisava de tratamento também, né? Como eu estava falando aqui, tá cheio de velho por aí autista, né? Exato. E se for fazer uma pesquisa, vai ficar muito na peneira, né? Tá entendendo? Então, é uma grande besteira, né? A gente Infelizmente, porque quem sofre é a criança. A gente vai embora, e a criança que não se desenvolveu. Quando aquilo que eu falei, quanto mais rápido você descobrindo, você vai saber lidar, você vai procurar, buscar profissional que entende mais. Eu acho que é por aí o caminho. Não adianta ficar se resistindo, não aceito, essas coisas todas. Acho que é uma grande besteira, né? Uma das minhas maiores preocupações, né, principalmente depois do laudo, né, que foi fechado, era saber como seria a vida dele, como que ele ia lidar com o mundo lá fora, né, com as pessoas, porque eu não vou estar a vida inteira. Mas você conseguiu passar tudo isso ou buscou alguma terapia também? Olha, eu acho que eu nem tive tempo para isso.
Aí Só teve que busquei a ser Deus mesmo. é uma pessoa de fé, né? Busquei a Deus que- porque sem Ele não somos nada, né? Não Que somos bom. nada. Que bom, porque vou te falar, não é fácil não. Tem gente que. Tem pessoas que adoecem também, né? Tem Tem. pessoas que acabam adoecendo também, É né? o que os profissionais falam, né? Quem cuida também tem que ser cuidado, né? Então, e preconceito, você sofreu alguns, tal, e que você tenha do seu conhecimento? Teve esse aí da gestação, né? Ah, certo. Creio eu que na outra empresa, quando ele recebeu o diagnóstico, mas eu já não estava mais lá, com certeza. Mas assim, mais por conta das minhas ausências, né? Sim. Eu procurava fazer o meu trabalho de forma que não ficasse, que ninguém fizesse na minha ausência. Eu fazia tudo e passava para a pessoa que trabalhava comigo. Olha, eu fiz tal coisa, estou indo embora. E procurava não faltar. Os dias que eu faltava eram os dias que eu tinha que ir para São Paulo, que aí não tem condições. A empresa fica aqui na cidade e você vai até a Zona Norte e volta. Quando eu voltava já acabou o expediente. Do seu tempo. Então, e preconceito assim, se houve, a gente não percebeu, né? Muita coisa. Eu não sei se você vai perguntar a questão da igreja, da escola. Ah, sim. Que tipo de apoio você teve da igreja, da escola e um dos profissionais mais importantes no processo de adaptação dele? Eu vou falar na ordem que eu dou mais importância, que eu acho que foi mais decisivo aí no desenvolvimento dele. Os profissionais, né, aliados à escola, e eu sempre estava ali na escola acompanhando. Quando ele voltou, ele estudou no CIMEP, né, eles criaram uma turminha. Eu acho que ele foi uma das primeiras turmas de alfabetização no CIMEP. Mesmo com níveis diferentes, eles conseguiram colocar juntas crianças que tivessem um nível semelhante, né? Certo. Então, na turminha dele, por exemplo, eram 4 crianças. Só um menino que era quase que semelhante ali às comorbidades dele. Certo. Tinha uma menina que eu acho que tem problema também neurológico, né? E o outro menino, não sei se ficou muito tempo. Mas foi fundamental, porque aí começou a pandemia. Sim. Né? E a professora mandava as atividades, aí eu fazia vídeo dele. Ainda veio a pandemia para infernizar mais ainda, né? E aí mandava as atividades, eu falava para ela, olha, eu trabalho e eu gosto de sempre eu acompanhar ali a questão pedagógica dele. Sim. Então, eu tinha que esperar eu chegar do trabalho para sentar com ele. Muitas vezes ele ficava ocioso o dia todo, quando dava 6, 7 horas ele queria dormir, não queria fazer lição. Ficou o dia inteiro sem fazer nada, fazer lição de noite. Exatamente. Né? Então era bem difícil essa questão, mas a gente superou também. Eu acho que essa integração família-escola é fundamental. Sim. Né? Já a igreja, eu vejo que ainda falta muito para chegar num nível de inclusão que dê certo. Sim. Porque faltam pessoas, né, capacitadas. Sim. Né? Verdade. E a direção, eles sempre têm treinamentos, né? Tem a secretaria, a gente chama de Ministério da Inclusão, tem uma pessoa lá responsável que tem filho autista. Eu acho que agora está começando aí um movimento de... Está crescendo bastante, né? Você pode ver que hoje tem bastante atuação, né? Antigamente era um negócio meio apagado, mais dificuldade, mas você vê que hoje está dando uma... Um outro detalhe que eu considero importante é que quando o Yuri não falava, ele gritava. Sim. Sabe a calopsita? Quando ela começa... É. Então ele fazia isso em tudo que era lugar. Eu ia no mercado com ele, ele gritava. Eu ia no culto com ele, ele gritava. Então não dava para aproveitar, não dava para assistir, não dava. Então a gente acabava fazendo o que é errado, que é tirar a criança do convívio, né? Aí com a... Vai isolando ele. Vai isolando, E aí eu conheci uma fono nessa corrida aí atrás de alguém. Conheci uma fono maravilhosa, que é a tia Xaxá. A tia Xaxá, o nome dela é Charmene. Ela foi
crucial, assim. Você vê como tem profissionais maravilhosa. bons, né? Ela falou pra mim, olha, eu sou especialista em autismo e síndrome de Down. Olha. Porque quando se fala em fono, a gente já pensa nos profissionais que cuidam da voz, que cuidam daquela troca de letra. Isso. A maioria falava isso, olha, eu não trabalho criança autista, eu trabalho criança que troca letra, que tem dificuldade de falar uma palavra, que tem problema com a voz, é isso. E aí eu cheguei nela através de uma fono que falou pra mim que não era especialista nisso, mas me indicou ela. Foi dificílimo conseguir a consulta. Aí consegui, eu acho que na segunda ou terceira sessão ela já conquistou a confiança dele. Conquistou a confiança. Era uma especializada, né? Acho que ela cuidou dele dos 4 até os 8, 9 anos, mais ou menos. Ela só deu alta porque tinha que dar. Porque dependesse dele e de nós. Mas ela não cuidou só da questão dele, ela conversava com a gente também. Eu acho que ela dava até dicas de psicologia pra gente. Né? Por exemplo, ele fica muito com o celular na mão, ele assiste vídeo, assiste. Não deixa ele assistir em inglês. Porque quando a criança está começando a falar, você joga o inglês pra ela e vai desandar o orgulho. Vai acabar se embaralhando mais. Vai embaralhar. É verdade. Então ela deu essa dica. Outra dica que ela também dava, quando ele pegava na mão da gente para levar, pergunta, faz ele falar. Aí, viu, o que você quer? Olha aí, mãe, olha a dica boa aí. Não deixa, né? Conversa, dialoga, conversa muito, fala muito. O que você está querendo? Força a criança a falar. Porque aí ela vai falar o que ela quer e quando você perceber já está conversando. Então isso foi fundamental, né, essa questão aí dos profissionais, né, que atenderam ele. E as escolas, você acha que está preparada para receber essas crianças? Eu acho que não. Eu acho que não, sabe por quê? Vai ser mais uma etapa agora, né? Vai. Agora ele vai sair do município, né? Vai pro estado. Ele tá no CIMEP, né? Ali Não, ele foi para a escola regular, pro Angelino. Tá. Quando ele tinha... Lá no Angelino, quantas crianças tem na sala? Lá são 20, né? 25 no máximo. Mais de 25 por aí. Por aí, né? O bom é que vai a mesma turma, né? A mesma turma que ele já conhece vai pro estado. É isso que dá um certo conforto, assim. Ele vai com a turma apesar que ele lá já vai conhece. dividir, né? Vai dividir. Eu acho que no estado lá, eu acho que é 3 alunos só de inglês, acho que por sala, né? Então, eu estava até comentando com você aí que eu acompanhei umas escolas do estado. O professor não tem culpa. Eu sou contra, eu acho que 3 inclusão numa sala com 40 alunos. Nossa. Aí 3 inclusão. Eu sempre falo isso aqui nos meus comentários, porque eu fico batendo nessa tecla que eu não acho justo isso. Entendendo? Porque uma criança especial, ela é especial. Ela, querendo ou não adianta, é diferenciada. E eu já acompanhei umas inclusão no Leonardo, eu vou falar, viu? Se eu pudesse, eu multava o governador, o presidente, todo mundo, mas não pode, porque eu acho... aí não adianta você cobrar o professor, né? Não. Porque o professor, coitado, com 40 alunos, ele já está com problema psicológico, tomando lá os remédios dele controlado. E aí você chega naquela sala, com aquele monte de criança... E 3 inclusão, como que o professor vai conseguir dar uma atenção especial para um aluno? Aí fica difícil, né? Entendeu? Eu sempre falei isso daí e eu continuo falando. Principal, as escolas têm que ter um psicólogo, escola, creche. É que esse povo não enfia a mão no bolso, gente. Você entendendo? Coloca uma pessoa ali que tem um conhecimento, evita um monte de coisas, né? Pode acompanhar o professor, acompanhar... Eu também sou a favor no hospital, pronto-socorro, um psicólogo para atender as pessoas que atendem. Porque as pessoas também têm problema, não é só... Então, eu sempre falo... Aí eu comento sempre aqui também, uma vez a gente estava num debate lá na faculdade, e aí uma pessoa muito importante da psicologia falando,
as escolas têm psicólogo. Aí eu peguei, eu não aguentei, eu falei assim, eu quero que você fala, me fala, na linguagem grande, qual escola que tem psicólogo? Porque eu conheço todas. Você está entendendo? Eu acho que, gente, tem que ter uma pessoa especializada para acompanhar, porque às vezes o professor não aguenta mais, ele tem problema na casa dele, um monte de coisa, estressado. Você vê que tem professores aí que endoida lá, quer bater no aluno porque não aguenta. No município ele tem auxiliar, né? Então, Ele tem auxiliar, uma auxiliar. mas não é uma pessoa especializada. Na verdade, então. ela está ali para ajudar, para acompanhar, né, a atividade dele que é adaptada. A atividade dele é adaptada. Mas por quê? Porque o professor tem força de vontade para isso. Né? Como eu te falei, eu peguei excelentes profissionais na educação também. Sim. Então, mas os professores querem isso. Querem. Professor é as pessoas mais amadas e quer o melhor para o aluno. Só que eles também não vai fazer o quê? Eles também são gente, né? Entendeu? Eu conversei com uma outra mãe que já está com o filho lá, no Leonardo, e ela relatou que o filho dela, assim, em resumo, ele vai só para cumprir o horário ali. Porque eu já acompanhei aula lá de aluno e vou falar. Eu não sei. Agora, como eu falei para você, eu acho que, por exemplo, se tem lá 5, 10 alunos, aí o professor dá para dar uma atenção. Agora, 35, 40 alunos, olha, aí tem um coleguinha que faz um bullying, tem não sei o quê. Tem toda essa questão. Mesmo, então, tudo isso daí, eu tenho um menino agora, eu não sei se ele já está no Leonardo, acho que ele já deve ter saído. Eu acompanhei um bom tempo, e ele esperando o ônibus, né? Ele é especial esperando o ônibus. E aí o que acontece? Aí tem aquela história, né? A mãe em casa fala, filho, você tem que respeitar seus coleguinhas na escola, especial principalmente. Mas criança é criança, né? Aí eu tô lá acompanhando, eu tô de olho, né? A gente é de olho na molecada. Aí esse menininho esperando o ônibus lá de cá para ir pro Leonardo. Passa o ônibus do lado de lá, cheio de criança vindo do Leonardo. Abre-se a janela, é aquela gritaria, aí seu retardado, aí não sei o que. Quer dizer, a criança já vai para a escola. Eu acho que sei lá, eu sou a favor de ter uma condução especial já para levar essas crianças. Você tá entendendo? Isso daí eu tô falando porque eu vi. Agora você imagina o que a gente não vê, né? Não adianta, criança é criança, ele se empolga, aí preocupante. Aí fala assim, olha, você sabe que assim, né? O humano é aquela coisa. Infelizmente. Eles desandam, que nem aquela história que eu falei pra você, né? Muitos aceitam, mas na casa dos outros, na minha, não aceito, né? Então é complicado. Nós humanos é meio fora da casinha também, né? Então eu sou a favor, assim, eu acho que a escola tem que dar atenção especial. Aí os políticos, aí eles falam bonito, porque não sei o quê. Quantas palestras eu fui aí de político, você não vê nada daquilo. É só palavras bonitas e na prática, né, a realidade é outra. Você viu o tanto de dificuldade, Sim. Você entendendo? E aí aquele negócio vai ficando arrochado e aí todo mundo fala um monte de coisa. Até tempos atrás aqui, olha, quantas crianças tem deficiente em Vargem Grande Paulista? O CIMEP está com fila de espera. Então, e aí? Fila de espera. Então. Lá tem atividade de natação, por exemplo, meia horinha na piscina, porque é muita criança. Então, a demanda é grande. Né? Então a gente até resolveu, né, tirar o Yuri da natação, porque não estava tendo proveito nenhum. Ele entrava, pulava lá dentro, meia horinha dele, acabou meia hora. Não, tem criança aí que está precisando mais, né? Então. De repente vamos abrir mão desse direito dele, né? Porque é uma demanda muito grande e aí o pessoal... Fila de espera, aí você vai no CAPS. Transporte tem direitinho para levar ele, tudo certinho, né? Tem. Então. Aí você vai no CAPS, porque ele quando eu já estava no CIMEP, elas relatavam que ele ficava muito agitado na hora do intervalo, né, do recreio, e elas tinham dificuldade de trazer ele para o foco.
novamente para fazer as atividades, né? Então elas conversaram comigo e encaminharam para o psiquiatra. Aí eu fui. Foi logo quando começou a pandemia, fechou tudo. Aí depois conseguiram lá o atendimento, aí a gente foi. Levei o relatório delas, porque eu vivo de relatório. Pego o relatório de um, levo pro outro, pro médico, pro profissional. E aí ele leu o relatório e falou, mas ele é muito agitado. Eu falei, ele tá bastante agitado, ele tem dificuldade de se acalmar para focar em alguma coisa. Sim. E aí ele receitou a medicação. Foi quando ele começou a tomar, foi em 2020. Ele começou a tomar o risperidona. Na época era líquido, né, era em gota. Eu não sabia que o governo fornecia esse medicamento de alto custo. Então a gente no começo comprava, né, na farmácia, caríssimo. Eram 4 vidrinhos, né, por mês. Teve uma época aí que tava com falta do líquido, aí a gente foi parar lá em Cajamar, né? Porque eu fui buscar na internet onde que tem esse remédio. E aí chegamos lá, conseguimos comprar o remédio. Depois é que eu acho que esse médico se aposentou, porque já era um senhor de idade já. E aí contrataram outra médica. Ela entrou já com o pé na licença maternidade, então ela atendeu acho que foram 2 atendimentos só. E essa medicação, ela ajudou não só na agitação, mas como a forma como ele se expressava. Porque até então, por exemplo, ele chegava em casa, Yuri, como é que foi sua aula hoje? Ele respondia, elefante. Ou então ele começava a formar uma frase, mas não terminava, falava outra coisa. Aí você não entendia muito bem o que ele queria dizer. E esse remédio, ele trouxe essa organização das ideias na mente dele. Aí ele começou a... Uma ajuda mental. Isso, ele começou a formar frases, fazer perguntas. Isso também ajudou. Por isso que é bom o acompanhamento, O né? acompanhamento é fundamental. Senão fundamental. É uma coisa que tem que ter um acompanhamento, né? Tem que ter um seguimento. Não adianta querer largar, porque senão... E no caso aí, a criança, ela tá em formação, né? Ela vai mudando o ciclo, de 5 em 5 anos ela vai mudando. E a formação importantíssima, né? E aí é uma fase que a criança está absorvendo tudo. Então, ela está ali atenta a tudo quanto é coisa. Então, acho que tem que ter um acompanhamento e trazer o melhor, né? O melhor com a medicina, os profissionais, para poder auxiliar para que a coisa caminhe certinha, né? Voltando aqui, eu vou relatar um outro fato da escola também, que eu falei para você, do ônibus, né? Isso aí, gente, não é para vocês ficarem assustados não, tá? Eu falo assim de coisas que eu vejo, que eu gosto muito de acompanhar as crianças, né? E aí também tem uma amiga minha, depois virou amiga, que aí eu conheci o filho dela também, que é especial. Aí ela veio até a mim e falou para mim assim, o meu filho deixou de comer lá na escola. Do nada ele deixou de comer e não come por dinheiro nenhum na escola, né? Aí eu, com muito custo, conversando com meu filho, ele relatou que um coleguinha falou assim, você tá vendo aquela tia da cozinha? Ela cortou o dedo e jogou dentro da comida. Nossa. Você vê como a criança especial, ela pega coisa... Você vê, e ela encontrou uma dificuldade porque você não teve ideia para ela reverter aquilo. Ela, sabe? Então, por isso que eu tô falando. Para as outras crianças parece inocente. Eles são muito literais, eles levam ao pé da letra. Então, e aí a criança brincando, né? Então é aquela brincadeira, porque a gente já foi criança, a gente sabe como é que é arteiro. Criançada não adianta, querendo ou não, ela dá uma... E aí a mãe falou, eu não sei, Cícero, como que eu vou fazer para esse moleque comer na escola? E ele ficava todo o tempo e nenhum tipo de merenda ele comia na escola. Entendeu? E ela teve uma dificuldade para reverter isso, você não teve ideia. Por isso que eu estou falando, às vezes uma coisinha vira uma bola de neve. E a criança pegou aquilo ali, lógico, aquilo ali foi uma brincadeira tal, mas pegou... Então, quando eles falam vai pro Leonardo, aí pronto, a gente já pensa, é Leonardo.
Não, mas eu acho que, né, tipo assim, eu acho que você dá uma acompanhada lá, vai dar tudo certo, né? Olha, E mesmo porque também, sei lá, lá no Margarida também tem inclusão, né, no Jardim Margarida, mas aí no Leonardo acompanha lá, né, vê como é que tá tudo direitinho. Eu não sei que até agora que faz um tempinho que eu não tenho ido por lá, né? Eu tô quase pra fazer uma visita lá. A última reunião que eu tive com o professor, a diretora do Angelino, eles relataram que melhorou, né? Porque a tendência é a cada ano aumentar, né? O número de inclusões, né? Então, parece que eles têm lá um atendimento especializado que o CIMEP fornece enquanto a criança está no município, que se chama AE, que é o atendimento educacional especializado. É uma espécie de complemento do que a criança aprende na escola. Né? E esse ano ele tem na escola mesmo, né? 2 vezes por semana. O ano que vem parece que vai continuar, mas pelo estado. Eles falaram que lá tem. No Leonardo? Falaram que lá tem. Que uma mãe de um aluno que já foi aluno do Angelino, que está lá esse ano, está gostando. Certo. É claro que a gente vai, né, eu vou permitir que ele vá, vou fazer a matrícula e vou acompanhar. Sim. Né, como sempre fiz, né, desde o primeiro contato ali com a escola. Acompanha sim, porque é importante. Porque senão, de repente, é que nem você falou, às vezes o aluno vai lá só por ir, porque... Entendeu? Quer dizer, não tem atividade nenhuma. Eu que eu tô falando, eu particularmente, eu acho o serviço, é lógico, sei lá, eles falam que é isso, tal, entendeu? Eu acho um serviço, minha opinião, gente, eu acho um serviço tá muito longe de ser alguma coisa assim, né, que de ponta mesmo, para demanda que está tendo, né? Infelizmente, para você ter um auxiliar ali, você tem que procurar um Ministério Público. E demora. Então dificulta para a mãe, dificulta para a família, né? É desgastante. E aí a gente tem reclamação de muita gente, não estou falando para você, eu tenho... eu acho que ele até vai ver, se vai estar assistindo isso aqui. Eu não vou nem... Então, ele tem, 4 filhos, né? Autista e... Você vê, eu com um só, tô tendo essa dificuldade, imagina 4. Então... Imagina os níveis mais acima que o dele. Não, e aí, depois outra, você encontrou aí uma pilastra que foi tua família. Foi. Agora, você imagina uma mãe aí... Você entendendo? Tem mãe que é abandonada pelo marido, né? Então. Quando descobre o laudo, o marido, então fica aí com a criança e se vira. Então. E some. Então, essa do eu acho que também ela vai assistir, essa do caso do dedo, o marido também sumiu. Foi embora, entendeu? Porque a criança especial, gente, não é fácil, tem que ter muito, entendeu? Eu que acompanho assim. Olha, eu até hoje tenho que orientar o pai dele também, que às vezes passa do limite, perde a paciência. Né? Então, às vezes eu tenho que dar uma segurada nele, porque não entende, né? Não tem o discernimento ali para saber lidar. Tem que ter muito, né? Não é fácil não é fácil. Às vezes as pessoas falam assim, entendeu? E você vê, ainda no seu caso ainda é meio fraco. Imagina aqueles bem avançados. Não, e para você ver o nível de desenvolvimento que ele está hoje, eu levo ele para os lugares, as pessoas, depois que eu falo que elas, mas as pessoas, elas colocam assim, é autista, tem que ter cara de autista. Como é que é cara de autista que eu não sei? Síndrome de Down, você vê, já sabe, aquela criança. Mas tá cheio de autista por aí, gente. Não tem cara, não. Entendeu? Não tem cara. Aqueles grauzinhos assim, eu vou nos lugares assim, às vezes a gente começa a falar saúde mental, aí a mãe fala, meu filho, ele tem um grauzinho leve, mas o meu marido também eu não sei não, viu? Não, se bobear, tem alguém na família que tem, a gente não sabe. Não tem cara, né? Especial, eu acho que a gente tem que trabalhar muito isso, né? E a demanda tá cada vez mais, né? E sei lá.
E o que o Yuri te ensina todos os dias como mãe e como mulher de fé que você é? Passando por tudo isso. Ele me ensina desde quando ele nasceu. Que tu tem que ser uma rocha. E assim, ter paciência, né? Uma coisa que pra mim é bem difícil. Eu sou uma pessoa de temperamento bem forte. Né? Então isso tá me ensinando muito. A questão do preconceito, eu não tenho, porque meu pai, né, minha mãe, eles ensinaram a gente a ter empatia pelas pessoas. Esses dias, domingo passado, né, eu falei na igreja sobre isso. E aí eu lembrei, aí isso foi o gatilho ali que fez eu entender. Porque às vezes você pergunta assim, mas por que Deus mandou uma criança especial para mim? Ele não faz nada do que você não é capaz de desenvolver. Então, assim, se ele mandou uma criança especial para mim, é porque eu ia saber como lidar. Eu ia saber trabalhar o desenvolvimento dele. E, de fato, né, quando eu estava na escola, aquelas crianças excluídas, era o meu grupinho. Eu ficava com elas ali. Né, aquela menina que eu considerava gordinha, não vou ficar perto daquela gordinha, não. Era minha amiga da escola. Tinha uma colega, ela tá viva até hoje, né? Graças a Deus, acho que ela tem quase a minha idade. A gente chamava ela de Patricinha, ela tem nanismo. Era da minha turma também. Porque tem... Então, preconceito é uma coisa que aqui não chega. Né? Então, e aí eu tenho que tomar esse cuidado dele não sofrer o preconceito, né? Eu tento ficar de olho, mas nem sempre eu vou estar ali vendo tudo. Infelizmente, nos humanos aí, como é que tá hoje, é complicado. Dificilmente passar assim, meio... Preconceito, eu cansado de falar, não tem preconceito, mesmo... Na época que eu estava na faculdade, o pessoal falava assim, tinha gente que enxerga, não tem preconceito. Fala, como não tem preconceito? Lógico que tem. Tem e muito. Aí um dia eu lembro que eu estava lá no São Roque, lá em São Roque, né? Aí o mercado estava cheio, lotado o mercado. Aí eu percebi que tinha um segurança, o mercado cheio, mas o segurança estava... olhando assim, eu não tinha ido para a faculdade, eu ia tava indo, né? Mas eu passei lá para comprar alguma coisa, eu percebi que tinha um segurança olhando no corredor. Eu falei, mas que esse segurança tá olhando tanto? Aí eu olhei lá no fundo, um rapazinho moreno, lendo um rótulo, alguma coisa, e ele fixamente olhando. Você vê, o mercado lotado, mas ele estava olhando fixado. Aí eu dei volta, entrei, fui lá atrás, olhei assim, um rapazinho, um trabalhador com a mochilinha, lendo o rótulo lá. Então, preconceito, eu acho que tem. Querendo ou não, a pessoa, eles E aí, se tem outros ali engravatados, outros arrumadinhos? Independente da cor, da raça, não tem. Quando a pessoa não tem caráter. Então, aí eu comentei depois um tempinho mais pra frente com um policial, acho que aquele policial era mais preconceituoso. Você tem que ver, né, mano, que qualquer... Então, sei lá, então esse negócio é complicado. É infinito, né? É infinito. Então, só concluindo aí a pergunta, né, o que ele me ensinou. Ele me ensina até hoje, né? Então ele me fez descobrir uma força que eu nem sabia que eu tinha. Né? Porque ali você é guerreira mesmo, hein? Desde o início, né? Quase perdi na gestação. Aí que luta, depois. Que superação, hein, pessoal? Olha. Não foi fácil, mas foi uma criança muito desejada, né? A família toda, né? Ele já conquistou todo mundo. Os tios amam. Quando os tios vêm aqui é a glória pra ele. E eu também, né? Carrego os carrinhos, tudo. Acho que ele fez um estoque de carrinho, né? Ele tem um armarinho daquele que eu tive que comprar um, né? Pra ele colocar os carrinhos que ele vai pegando lá no Cícero. Mas ele é a criança, eu acho, eu olho assim, ele realmente tá, né? Maravilha, olha. E agora vem os desafios da pré-adolescência, né? Então já iniciaram, inclusive. Que aí já é outra fase, né? Que a gente já está trabalhando também.
Porque a gente vai aprendendo junto com ele, ó. Agora é a fase tal. Não fala. Vamos atrás então para falar. Não faz tal coisa, então vamos atrás para aprender. E assim vai. Ele é um abençoado, né? Nessa Graças família a Deus, aí, né? Eu tenho acompanhado aí realmente que Deus continua, né? Com essa graça toda, né? Amém. E você guerreira, né? E para a mãe principalmente, né? Imagina a luta. E olha que o que eu faço não é nem um terço do que muitas mães passam, né? Verdade. Que eu vejo que muitas nem trabalham para se dedicar aos filhos. E ainda assim é bem difícil, né? Ir nas terapias, pegar ônibus. Né? Eu, graças a Deus, trabalho, consigo conciliar, né? O trabalho, tenho um automóvel para me locomover com ele quando precisa. Mas eu vejo que tem muitas mães aí que dependem do transporte público. Eu faço parte de um grupo de mães atípicas aqui da cidade, foi formado faz pouco tempo. E eu vejo os relatos delas, eu penso, poxa vida, se o poder público fizesse um pouquinho só, né? Uma mãe esses dias estava relatando que o ônibus, o tarifa zero, não queria passar numa determinada rua porque tem um buraco na rua. Aí consertaram o buraco na rua, agora a desculpa do motorista é outra. Então assim, são pequenas coisas que se ele tivesse uma empatia faria diferença, né, na vida das ajudar, pessoas. né? A gente todo mundo tem que fazer a sua parte, né? Se a gente tem condições de auxiliar, fazer alguma coisa diferente para ajudar, estender a mão, eu acho que isso daí é importante, né? Muito. Só vai fazer um mundo melhor, né? Não adianta a gente ficar com esse negócio, se a gente tem condições, a gente ajuda, né? Às vezes o simples ato de vocês que estão assistindo, o simples ato de compartilhar, né, por exemplo, essa conversa nossa aqui, vai alcançar muito mais pessoas, né? Exatamente. Vai ajudar muito. E vai ter essas ideias aí, né, de uma pessoa que passou, né? E não é fácil, não. Não é fácil. É uma coisa assim. Você está ali, como é que se diz? Naquela caminhada, naquela estrutura. De repente vem alguma coisa, desestrutura tudo. Você está na sua zona de conforto. Aí você tem que consertar. Tem que consertar. Não é fácil. Eu penso assim, que mesmo que ele não fosse autista, seriam outros desafios, mas seriam. Né? O fato dele ser o meu filho, né? Porque o mais velho eu também fiquei em cima dele o tempo todo. Quando entrou na adolescência foi quando eu tive o Yuri, mas eu fiquei de olho nele, né, para ele não se sentir excluído. Minha mãe tá dando mais atenção pro meu irmão, né? Então assim, eu tive todo o cuidado. Quando ele completou 14 anos, agora vamos fazer aí um jovem aprendiz. Na minha época não tinha nada disso. Agora você consegue entrar no mercado de trabalho com maior facilidade, aprende muito mais. Agora tem EAD também, né? Na minha época nem computador a gente tinha. Então assim, o cuidado que eu tive com o mais velho, eu tenho com o Yuri. O Yuri é um pouco diferente porque ele tem outras necessidades, né? Que nem você falou, como vai ser meu filho assim, né? Tem essa. Né? Eu pensava, como que ele vai lidar com as pessoas na escola? Será que ele vai entender o que o professor está falando? É bem isso daí. É bem complicado. Mas é isso aí. Para encerrar, que mensagem você deixaria para as outras mães e pais que estão recebendo agora diagnóstico do seu filho, talvez estejam com medo do futuro? Que mensagem você deixaria? O medo do futuro. Eu vou só dizer uma coisa, o medo do futuro ele não acaba nunca. Não, é infinito. É infinito, porque é como eu disse, primeiro vem a fase 1, a fase 2, a da fala, aí vai de acordo com a dificuldade ou não de cada criança. Tem criança que é superdotada quase, né? A inteligência dela é acima, e tem criança que já vai ter mais dificuldade. Mas assim, viva o luto, se tiver que viver. Não perca tempo se perguntando o porquê das coisas, se foi Deus que castigou, porque Deus não castiga ninguém, ele capacita. Né? E se a pessoa não estiver pronta, ela vai se preparar, como eu fiz, né? Eu estudei, eu fui atrás, converse com outras pessoas que estão passando pela mesma dificuldade. Se tiver que procurar ajuda profissional, procure para você, para o seu marido, para a família. Eu acho que aí já é o começo aí de uma caminhada
que não tem fim, mas que é em prol do desenvolvimento de uma criança. Porque uma coisa muito importante que eu quero deixar aqui é que se você não cuidar do seu filho, da sua filha, se você não buscar o desenvolvimento dela, você não vai estar se prejudicando, você vai estar prejudicando o seu filho, sua filha. Né? Então, um autismo que de repente era nível 1 pode se tornar um nível 2. Sim, sim. Pode ir para o 3. O 3 é a forma mais agressiva, que é quando a criança se autoagride, ela depende 100% de alguém com ela ali o tempo todo. Você com certeza já deve ter visto casos aí de autistas nível 3 que vivem acorrentados para não se autoagredir, né? Então, acho que muitas vezes poderia ser minimizado com as terapias, que ajuda muito. A terapia ajuda muito, muito mesmo. Então é importante correr atrás do diagnóstico, porque o SUS não facilita muitas coisas. Parece que agora o Hospital das Clínicas, né, tá conveniado. A gente tem um colega que a filhinha está com quantos anos? 4? 2, 3? Por aí. Ele está correndo atrás agora. Então é assim, vai atrás. Buscar Procura conhecimento, profissional. Né? Tem as APAES aí que ajudam muito, as associações, né? É só você buscar o conhecimento, procurar pessoas que já passaram, que estão passando por isso. Verdade. Isso ajuda muito, muito mesmo. Buscar conhecimento e o pai e a mãe, né? Também busca conversar, né? Se tiver meio fraco, busca uma terapia, buscar ajuda para poder, né, lidar com a situação, né? Porque tudo é estrutura, dá uma desestruturada, mas o pai e a mãe tem que estar fortalecido, a família, né? Sim. Mas o pai e a mãe, no caso dela aqui, ela ainda bem aí que a família, né, todo juntou ali, tipo, auxiliou ela, e mesmo assim não foi fácil. Agora imagina uma pessoa ali lutando, não é complicado, hein? Mas é isso aí. Mais alguma coisinha? Não, eu acho que é isso. Agradecer. Então, tem algumas pessoas para agradecer. É tanta gente que eu tenho para agradecer, mas em primeiro lugar eu tenho que agradecer a Deus, né, pela oportunidade, né, por ter chegado até aqui. Porque de tudo que eu falei, o resultado está visível, né? Que é o Yuri aí desenvolvido, independente, né? Ele faz tudo sozinho, ele toma banho sozinho. Os pais, as mães aí que acham que a criança nunca vai fazer nada sozinha, vai sim. É só você acreditar, se dedicar, né? Que vai dar tudo certo. A todos os profissionais que já passaram pela vida dele. A primeira, que foi a tia Cris, eu tenho ela até hoje, vou mandar para ela depois o link para ela assistir. Então, sim. Um abraço para a tia Cris aí, olha, seja uma pessoa sempre abençoada assim, né? Com certeza, ela foi o primeiro amor da vida do Yuri e a peça-chave ali para o start inicial de tudo. O professor que está nos auxiliando esse ano, que é o professor... deu branco agora. Aguinaldo. Professor Aguinaldo, a tia Jéssica, que ela mora aqui perto da gente. Olha. A tia Jéssica que está ali firme. Né? Todo mundo aí nessa empreitada. Todo mundo na empreitada. Então, eu só tenho a agradecer a todo mundo, a você também pela oportunidade. Para nós foi um prazer, né, de ter você aqui, que acho que é uma coisa bem importante, é um relato assim que acho que vai valer a pena o pessoal dar uma espiadinha, né, e compartilhar aí porque é um conhecimento, isso aqui é uma realidade, gente, não né, é uma realidade, né, tem muitas coisas aí inventadas, mas aqui é real mesmo, né. Só quem vive que sabe mesmo, né. É isso aí. É isso aí. Então tá bom. Que Deus abençoe a todos. Olha, Amém. Aqui a mãe do Yuri deu esse relato tão bacana aqui pra gente, pessoal. Quero agradecer mais uma vez a todos vocês aí do canal. Meu muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. E olha, gente, vamos ser mais humanos, né? Vamos Por aí, favor. né? Acolher, abraçar mais, amar mais e falar mais de Deus. Esse é o ponto de partida. Um grande abraço a todos. Obrigado. Até o próximo encontro.